Ludwig van Beethoven nasceu em 1770 na cidade de Bonn, na Alemanha. Era filho de uma tuberculosa e de um alcoólatra. Naquela oportunidade, seu pai fazia parte do coro do príncipe que governava Bonn. Era um artista cantor. E o menino Beethoven, desde muito cedo, revelou uma grande aptidão musical. Aos 7 anos de idade, ele apresentou seu primeiro concerto. Aos 11 anos, ele foi levado pelo pai a Viena, onde teve a oportunidade de tocar para Mozart, que nele viu um verdadeiro gênio. De temperamento introspectivo, Ludwig caracterizava-se, sobretudo, pelos seus arrebatamentos musicais. Ele confessaria que fechava os olhos e escutava a música que vinha de regiões transcendentais, que ele tinha dificuldade de traduzir no pentagrama convencional. O pai, percebendo a disposição artística do filho, dele exige muito para poder passar a viver praticamente às expensas do filho. Mais tarde, ele volta a Viena, aos 17 anos, para estudar com Joseph Haydn e receber as melhores instruções que na época se dedicava à música erudita. Ludwig será um marco histórico entre a música erudita e a música que passará a ser chamada de clássica. Teve 2 grandes amores que o marcaram profundamente, porque ambas as buscas ele experimentou dolorosas frustrações. Mais tarde, por volta de 1802, ele começou a escutar um estranho zumbido no ouvido. E esse tormento dele fez o indivíduo retraído, porque subitamente ele percebeu que estava perdendo a audição. Como podia um músico excepcional, um maestro que tanto dependia da acuidade auditiva, viver em sociedade? Isso fez que ele fosse considerado como de comportamento incomum. Era a dor do gênio, cujas asas pareciam cortadas para não voar. Mas ele não se entregou à autocomiseração. Quando ele terminou de compor a 6ª Sinfonia, a Pastoral, rica de beleza, ele deu-se conta que a sua enfermidade era irreversível. Cerrou-se mais. Ele confidenciaria a um amigo que amava a vida, que tinha uma grande alegria de viver, mas a impossibilidade de ouvir fazia-o um misantropo. Ele fugia do convívio social, porque ele não queria que as pessoas percebessem a dificuldade auditiva. Daí a aparente excentricidade do seu comportamento. Ele trazia na alma um poema que um dia iria colocar em notas musicais para todo sempre. Continuou compondo. E certo dia, estando próximo a um campanário em Viena, os sinos começaram a tocar, festiva, furiosamente. Ele os olhava, mas não ouvia absolutamente nada. A sua fuga era pegar as partituras de Schumann, os célebres exercícios de Schumann,
muito difíceis. E lendo-as, ouvi-las pela imaginação. Começou a sair para o campo, com as partituras mais difíceis. Era a sua forma de ouvir música. Ele ia lendo, fechava os olhos e então encontrava a natureza. É nesse período de aparente amargura que a alegria de viver de Ludwig van Beethoven explode na Nona Sinfonia. A Nona Sinfonia é o coroamento de todas as sinfonias que existem. É a criatura falando a Deus e Deus falando às criaturas. O grande coral da Nona Sinfonia traz para a nossa reflexão ode à alegria. É a etapa final desta obra monumental que Beethoven lega à posteridade, para que encontremos a alegria de viver, mesmo quando tenhamos limites, mesmo quando enfrentemos dificuldades, apesar de estarmos em circunstâncias aparentemente desvantajosas. Narra um dos seus biógrafos que, ao apresentar a Nona Sinfonia no magnificente Teatro de Viena, de costas para o público, quando ele terminou, a ovação foi estrondosa. Todos no teatro puseram-se de pé. Ele colocou a batuta, porque havia dito antes aos músicos: não sigam a minha regência, porque ele não via. Sigam a pauta. Eu apenas simularei que estou regendo. Mas a ovação foi tão espetacular que ele, constrangido, sequer olhava para trás. E, não tendo ouvido a ovação, ele permaneceu diante dos seus músicos, quando um deles deu sinal que ele olhasse para trás. Quando ele se virou, recebeu historicamente a maior ovação que o Teatro de Viena jamais prestou a alguém em vida. Então Beethoven, que logo depois desencarnará, que deixará a Terra em 1827, escutando as vozes dos anjos, e que muitas vezes foi tão incompreendido. Não se pode criar beleza se beleza não se tiver no mundo interior. Diz esse referido Dr. Urban que a atitude é esse estado íntimo que nós exteriorizamos, que antes nós geramos o hábito e depois o hábito toma conta de nós. Se criarmos o hábito de louvar, de agradecer a vida, o hábito guiar-nos-á para que sempre a vida nos agradeça. A vida necessita de nós para tornar o mundo mais belo, mais estável, a existência mais realizável, para que haja mais sol interior. Não serão os percalços, os detalhes do caminho, que nos tornarão menos ditosos e menos ricos de alegria de viver.